Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo novamente à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Poxa, que saudade, hein, Marcos, de poder falar sobre The Twilight Zone, essa série tão querida. Nós falamos aí de 4 temporadas, hein? Agora é a última. Exatamente. Mais uma entrada nossa na Zona do Crepúsculo. Vai saber como vamos sair, né? Porque muita coisa acontece quando você tá, né, nessa região aí entre a realidade e a fantasia, né? É verdade. Então, nós vamos aqui poder falar sobre vários detalhes desse primeiro episódio, que é o episódio número 121 no geral da série, né? Mas o primeiro da temporada. Mas a gente vai agora tocar para vocês uma vinheta de apoio, tá? Não adiante o som, fique escutando porque é muito importante pra gente. Então escuta a vinheta que a gente já volta. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Olha, nós estamos contando com você, tá? Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente está fazendo, se acredita na possibilidade de a gente continuar fazendo esse trabalho, gravar podcasts, fazer lives, pesquisar sobre cinema, não deixe de nos apoiar. Seja pelo Pix, ou seja pelo Apoia-se, ou seja pelo Padrim, mas nos apoie, né, Marcos? Isso, o seu apoio é muito importante e é muito bem-vindo e vai fazer com que a gente consiga produzir mais e melhor, né? Sim. Então, vamos lá ao episódio. Esse episódio aqui, o título original é In Praise of Pip. Tradução seria uma elegia a Pip, né, um tributo a Pip. Esse episódio ele faz voltar o formato que já é conhecido em The Twilight Zone, né, Marcos? Que é o formato que é a média de 25 minutos. Vamos lembrar que a última temporada, a 4ª, foram menos episódios e foram episódios de quase 1 hora, alguns até com mais de 1 hora, por sinal, né? Uhum. Se a gente for introduzir algumas informações aí sobre a 5ª temporada, talvez a principal é essa que você acabou de dar. Os episódios de 1 hora não agradaram a crítica. O canal, a CBS, ela tinha uma coisa que ela queria que a série, para se manter, tivesse críticas muito favoráveis, né? E os episódios de 1 hora não agradaram tanto. Parece que também não agradaram tanto ao público. E aí o canal achava que, retornando para o formato de 25 minutos, a série
ela ganharia de novo aquele padrão de qualidade que ela tinha, mas infelizmente não foi exatamente o que aconteceu. Essa quinta temporada tem alguns dos melhores episódios de toda a série, mas alguns dos piores também. Tristemente, alguns deles escritos pelo Rod Serling. Ele disse, na época, que ele estava com burnout, ele estava muito esgotado e ele estava com dificuldade até de diferenciar o que era um bom roteiro de um roteiro ruim. De tão esgotado, e também esgotado também pela incrível pressão, obviamente, né, que os executivos ali da CBS fizeram sobre ele o tempo todo. Claro. Tem uma coisa, rapidamente, não esqueço de falar, porque isso é uma cláusula contratual, né, os produtores e tal, eles obrigavam o Rod Serling a escrever a maior parte dos roteiros, né, então se você pegar a série toda, tem um total de 156 episódios, né, e o Rod Serling escreveu, cara, quase 80% disso. É muita coisa, né? Exatamente. A gente teve também nessa temporada o Charles Belmont, que era outro grande talento da série, estava doente, né? Alguns escritores ali, amigos dele, concluíram roteiros que foram depois usados na quinta temporada, mas de qualquer maneira ele já estava apenas fornecendo argumentos, né, para os roteiros serem desenvolvidos. E teve essa questão da troca do diretor. Até o 13º episódio da quinta temporada, a série teve produção do Bert Granet. Ele foi substituído depois pelo William Froug. O Froug, ele também era roteirista. E ele inventou, né, para muita gente, para prejuízo da série, de pegar os roteiros que já estavam em pré-produção, que o Brett Granet tinha escolhido, e cancelar todas as pré-produções e escolher roteiros novos para os episódios que ele iria produzir. E para muita gente ele acabou escolhendo roteiros piores do que os roteiros que o Brett Granet tinha selecionado, o que acabou possivelmente, né, por conta disso, fazendo cair a qualidade geral dessa quinta temporada. Porém, um ponto positivo é o fato de que você tem craques dirigindo episódios nessa quinta temporada. A gente vai ter Ida Lupino no episódio maravilhoso. A única mulher, né, a dirigir um episódio de Twilight Zone, sim. E a única pessoa a ser protagonista como atriz em um episódio e dirigir outro episódio, né? Você tem Don Siegel, Richard Donner, Jacques Tourneur, enfim, craques aí dirigindo episódios nessa temporada. Então, meio que é isso, né? E é a última temporada também, né? A temporada que acabou depois da série sendo cancelada. É verdade, né? Mas é como você falou, é uma temporada, a gente vai falar sobre isso muito mais pra frente, claro, né? Não desanime quem tá escutando a gente, porque claro que tem um ou outro episódio que não são tão bons, mas tem episódios, como o Marcos falou, absolutamente excepcionais, né? Episódios famosos mesmo, né? E para falar também a questão do Rod Serling, do burnout, né? Recordando o que a gente já comentou em podcasts anteriores, que ele também estava dando aulas, né? Ele começou a dar aula e ao mesmo tempo continuar cuidando da série. Teve na temporada passada aquela questão de o programa havia sido cancelado, depois acabaram resolvendo mantê-lo para poder cobrir o espaço, a grade, né, da televisão, do canal. Ficou programas mais longos, né? E também nem todo episódio deu certo, apesar que eu também acho que tem episódios excepcionais, né? Na temporada anterior, né? Como He's Alive, né? Que é atual pra caramba esse episódio. Sim. E eu acho que realmente, para uma quinta temporada, é uma série, ela começou em 59, a gente já tá aqui nos anos 60, né? Claro. E Rod Serling passava muito também por essa questão de patrocínio, de patrocinador, né? Nessa temporada aqui eles estão com mais patrocínios, porque era o que estava na moda na época, né? De cigarro, né? E é que a gente não tem os cortes que tem na internet para você assistir online ou baixar, não costuma ter o Rod Serling falando sobre os produtos, mas no original tinha, né? Porque ele tinha, você sempre viu o Rod Serling com cigarro na mão, por exemplo, né? Claro que ele era fumante, mas ele também fazia propaganda e essas empresas que patrocinavam o programa. Então, nessa temporada especificamente, Rod Serling já não está mais
sendo obrigado a fazer a propaganda da marca de cigarro, né? E tal. Então você vê que as coisas foram se alterando, né? Mas não porque estava se tornando uma coisa ruim, sabidamente ruim, e sim porque não achavam necessário, né, fazer a propaganda, né? Mas o Rod Serling estava sob muita pressão, concordo contigo. Uhum. Então, como eu tinha comentado, esse episódio aqui, o tributo, né, o Elegia a Pip, né, é um episódio incrível, ele é tristíssimo, tá, gente? Mas ele tem um dos que o Rod Serling considerava, né, e não era uma desfeita aos outros grandes atores que estavam em The Twilight Zone, mas um dos favoritos que todo mundo comentava era o Jack Klugman, que também é um dos nossos atores favoritos, né, Marcos? Ele tá em grandes episódios da série, lindíssimos, né? Ele tem uma atuação que ele eleva, né, os papéis dos quais ele participa. O Klugman, especificamente em Além da Imaginação, ele fez vários personagens, homens assim, perturbados, né? Pessoas vivendo situações dramáticas e muito perturbado não é exatamente a palavra, pessoas em conflito, né? E o que gerou grandes atuações dele na série. A gente vê o personagem dele impressionante que ele faz, por exemplo, naquele episódio da temporada anterior, o Navio da Morte, né? The Death Ship, por exemplo. Né? A peça de For Trumpet, né? Também outro episódio magnífico. Enfim, ele é um grande ator. O pessoal, nós já citamos em outras oportunidades que ele está em 12 Homens e uma Sentença, por exemplo, né? Ele está naquele episódio Game of Pool, né? Que é o cara que quer ser o maior jogador de sinuca, né? Que desafia a pessoa que já faleceu, né? Interessante. Sim. E ele, como a gente já citou, ele era daquela série do Dr. Quincy, que era aquele legista que, além de identificar a causa-morte das vítimas, para a tristeza dos assassinos, às vezes também identificava o próprio assassino, né? E levava ele para cadeia. Então, série que fez muito sucesso aí nos anos 70 e início dos anos 80, né? Claro. A gente vai falar um pouco mais sobre o restante do elenco, né? Mas acho que é importante a gente mencionar que a gente tem novamente aqui um ator mirim que ele é muito famoso em The Twilight Zone porque ele é de alguns episódios assim muito sombrios, né? Que é o Bill Mumy. Ele fez aquele It's a Good Life, né? Que é o menino que some com as pessoas, né? Quando discorda dele, quando não, né? Ou tá pensando alguma coisa ruim dele. E também tem aquele Long Distance Call, que é um menininho que acaba se comunicando com a avó, que falece, né? Então esse ator, ele aliás, ele tem algumas coisas que ele comenta sobre o Jack Klugman e tal, em algumas entrevistas que são muito bonitas, né? Mas aqui eu acho que ele ele tem uma atuação muito boa, né? O menino, porque ele tá perfeitamente integrado às sequências com o Jack Klugman, que faz o pai dele, né? Ele faz a versão jovem do filho, né? Do Pip. Então ele tá muito bem, né? Tanto o Jack Klugman quanto o Bill Mumy é realmente sabe, é um inacreditável como os dois se deram muito bem e passam uma química muito boa, né? O amor que esse pai tem pelo filho, né? Que o Jack Klugman demonstra pelo personagem que o Bill Mumy, o menino, né, que o Bill Mumy interpreta, é muito palpável. E como você falou, a interação entre os dois é muito boa. Tanto a gente vê a alegria, a felicidade que o Bill Mumy transmite por estar reencontrando o pai, quanto depois a contrariedade dele, né, em ter que deixar o pai, né, também, num momento mais pra frente do episódio. E o Bill Mumy, que o pessoal vai lembrar que é o Will Robinson do Perdidos no Espaço e o Lenier da série Babylon 5, né? Todo mundo vai lembrar dele nesses dois papéis, mas ele também aprontou poucas e boas em Além da Imaginação. Né? Sim, sim. Pois você comentou, e sim, o roteiro é do Rod Serling, né? Mas é importante mencionar que é uma espécie de reaproveitamento de um roteiro anterior dele, né? Porque ele tinha uma série que passava... O nome da série era o nome do local onde era gravado, né? Isso acontece muito nas séries americanas, principalmente essas séries antigas, né? Séries dos anos 40 aos anos 50. E o nome dessa série onde passou pela primeira vez esse roteiro assim, né? Essa história, né? Que o Rod Serling escreveu e também se baseou, era Craft Television Theatre, né? Então,
ele já tinha escrito um roteiro que realmente ele sempre gostou de fazer uma crítica social, né? A questão da guerra está envolvida, mas são 3 histórias diferentes, né? Aqui ele pega uma das histórias e utiliza para poder fazer esse roteiro em The Twilight Zone, né? E então você vê que, caramba, né? É muito sentimental, é muito tocante, é muito bonito. E é uma maneira onde o Rod Serling, ele amplifica, vamos colocar assim, as questões que ele quer abordar nesse episódio do Kraft Television Feature chamado Next of Kin, né, que passou em 53, né, na televisão. E apesar, é engraçado a gente falar sobre isso, né, que parece uma coisa que diminua de alguma maneira o Rod Serling por ele utilizar um roteiro que ele já escreveu, né, para poder se aprofundar em uma história especificamente, mas na verdade eu acho que ele vai muito bem. Esse é um dos melhores episódios, eu acho que de todas as temporadas, sabe? Ele é muito emocionante, muito tocante, e ele é incisivo, sabe? Ele é certeiro, ele não perde tempo com nada, ele se aproveita bem de todo o tempo de tela para poder contar o que ele quer contar, né? Então eu acho bem interessante mesmo a maneira como ele aproveitou esse roteiro. Eu gostaria de citar, o episódio é dirigido pelo Joseph M. Newman, né? Esse cara... Esse diretor, ele é famoso, por exemplo, ele dirigiu o filme Sindicato do Crime, que é com o Edmund O'Brien, né, um filme muito famoso e muito importante. E ele dirigiu também um filme que eu amo de paixão, que é o Guerra entre Planetas, o This Island Earth. Que, na verdade, esse diretor ele fez várias filmes de ficção científica meio B, né? O mais famoso é esse. Esse filme ele é amado por quem adora a ficção científica tranqueira dos anos 50 e muito criticado por outros. Eu acho maravilhoso. Quem não viu ainda Guerra entre Planetas, veja agora. Você vai ter uma experiência maravilhosa. Eu acho que tem no OkRU esse filme. Se qualquer coisa eu coloco na publicação, gente. Ele dirigiu também vários episódios do Alfred Hitchcock Hour, dirigiu filmes também mais com a temática meio noir, filmes menos conhecidos, né? Mas dentro desse universo da temática noir, e ele dirigiu 4 episódios da última temporada, inclusive o último episódio dessa 5ª temporada, também é a direção dele. E aqui, não querendo entrar muito em detalhes, mas eu acho que ele tá muitíssimo bem, esse diretor, e eu vou falar mais com calma sobre isso, depois que a gente fizer a sinopse e tudo, né? Não, concordo demais contigo, até porque a direção de fotografia volta para as mãos de uma das pessoas mais inacreditáveis, assim, que com certeza faz The Twilight Zone ser o que é, né? Que é o George T. Clemens, né? A gente tem também o personagem do Jack Klugman, ele mora num quarto, né, alugado, e a senhoria da casa, ela é vivida, que é uma personagem importante também no episódio, ela é vivida por uma atriz chamada Connie Gilchrist, se a gente for também fazer esse destaque do elenco. E ela ficou famosa, essa atriz, ela tá no filme Órfãos da Tempestade do Frank Capra, mas ela também ficou ela é uma atriz de muitas participações na televisão, mas ela ficou conhecida porque é o seguinte: em 54, aquele diretor, o Byron Haskin, fez um filme que era o Pirata de Portobello, que era um filme que mostrava as aventuras do pirata Long John Silver, né? E ela faz um papel de protagonismo ali, ela é uma moça ali da tripulação e tudo mais, né? E depois, esse filme fez tanto sucesso que no ano seguinte eles resolveram fazer uma série de TV. Olha. Do mesmo personagem, do pirata Long John Silver, né? Com o mesmo ator que fazia o pirata no filme, né? De 54, e com ela também fazendo o mesmo personagem. Então ela, né? Ficou muito conhecida também por conta da participação dela nessa série das aventuras do pirata Long John Silver, que é o pirata lá da Ilha do Tesouro, né? Enfim. É verdade. Essas coisas. Não, ela realmente chama muita atenção. Eu ia mencionar ela também com toda certeza. E episódio também, até pra gente poder começar a falar da sinopse, pra poder comentar, ele tem uma coisa muito legal. Eu gosto, eu sei que você também gosta, que ele tem um clima no ar, né? Essa coisa da cidade, né, e tal, a maneira como ele é filmado, né? Esses diálogos rápidos, né?
E a música também, ela traz esse sentimento, essa sensação de você estar assistindo uma coisa assim no ar, né? A música diz aqui que a música é do René Garrigues, que eu não o conheço, tá? Que é o cara que é o compositor, e o Lud Gusclin, que é o regente. Então você tem aqui uma música maravilhosa, ela é incrível, não tem como tocar, principalmente no YouTube, né? Porque o YouTube ele acaba derrubando por causa de música, mas eu acho que vale a pena você pegar, porque tem muito no YouTube, né? Trilha sonora da 5ª temporada de Twilight Zone, porque tem alguns vídeos, principalmente os mais antigos, que o pessoal fez o upload e ficaram ali disponíveis. Então tem muito o sentimento que ele evoca de tristeza, de solidão. A música ela nos encaminha para esses sentimentos todos. Aí é muito bonito. Nem todos os episódios de Twilight Zone você tem música composta especificamente para o episódio. Alguns eles reciclam temas que vão aparecendo ao longo de vários episódios da série. Esse episódio especificamente ele foi feito com muito cuidado, muito esmero. Então, como você citou, né, o René Garrigues, que ele acabou fazendo uma trilha específica e muito evocativa, né, para esse episódio. Como você mesma já entregou para o público, a gente gostou demais, é um episódio absolutamente impecável, um dos melhores da série, redondo, né? E também por conta da trilha sonora, né? Pois nesse começo de temporada aqui eu quero sugerir que você faça a primeira sinopse, pode ser? Certo. O episódio trata de um personagem que é o Max Phillips. Esse cara, ele é um sujeito que é uma espécie de associado a um bookmaker de apostas, né? Ele fica convencendo as pessoas a apostarem em cavalos que não vão ganhar, que são furadas, para que a pessoa perca dinheiro e o cara lá, o bookmaker, fique com a grana para ele, né? E ele também é um cara que ele é um escritor frustrado, né, um escritor falido e tem problema com bebida. Ocorre que o filho dele, o Pip, está lutando na guerra do Vietnã e ele é ferido por estilhaços de bomba e ele está ali entre a vida e a morte. E é mais ou menos em torno disso que o episódio trata, né? Em um determinado momento, o nosso personagem aí, o Max, ele acaba enganando um jovem para que o jovem aposte um dinheiro da firma numa furada, né, numa corrida furada, e ele perde o dinheiro e tem com risco de ir para a cadeia. Só que o Max, no momento em que ele sabe que o filho dele está entre a vida e a morte, e ele vê esse garoto aí pouco mais velho do que o filho dele, por causa dele, nesse problema, ele resolve tomar uma decisão que vai alterar os rumos dessa história toda. E que decisão é essa nós vamos ver em breve. Olha, muito bom. Poxa, já começa o episódio, né? Você está falando aí, mostra realmente as imagens do jovem, né, sendo carregado, ferido, e os médicos estavam falando assim, olha, não tem como a gente cuidar dele aqui, não tem muita chance dele sobreviver. E a gente tem até uma surpresa, né? Porque parece que é tudo um sonho, né? Porque o pai, ele acorda desesperado e gritando não, 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 né? Como se ele estivesse assistindo aquela cena do filho sendo desenganado pelos médicos ali, tão distante dele, né? E você fala assim dessa questão dele ser um bookmaker charlatão, né? Ele não é apenas um bookmaker, ele, como você falou, ele meio que engana as pessoas, né? E ele leva as pessoas a julgarem mais, né? Uma coisa meio... E ele é uma pessoa que ele mesmo diz que tem uma personalidade muito problemática, problemas com o alcoolismo, que ele, apesar desse apreço, dessa preocupação com o filho que está distante, está lutando na guerra do Vietnã, ele se sente assim que foi um pai ausente, né, e tudo, né? Então tem toda aquela carga de culpa, né? Você vê o Jack Klugman, ele passa toda essa emoção, né? Desse momento onde você vê que parece que ele está sempre enfadado, né? Que ele não tá vivendo a vida dele com muita plenitude. Ele fala para a mulher, que é a dona ali daqueles cômodos que ele deve alugar dela, né, presumo, né, que ela fala, nossa, como esse quarto fede, tá sujo, né, e você vê que ele fala assim que, poxa, recebemos alguma carta, né, e ela tá ciente da dor dele, né, naquele momento ele não é mais aquele cara que tá fumando, né, cheio de tristeza, dando claramente a entender quando ela olha pra garrafa de álcool, né, fala, ó,
Você tá bebendo novamente, isso não é bom para ti, né? E você vê que quando chega um menino desesperado, que se chama George, que é um menino da mesma idade do filho dele, né? Que tá na guerra, né? Praticamente, pelo que eu entendi. E ele fala, poxa, você me enganou. Esse dinheiro que eu coloquei aqui era um dinheiro que era da empresa que eu trabalho. Eu vou ser preso, né? Aí ele fala assim, olha, você tem que tomar cuidado de quem você escuta os conselhos, né? Que você realmente não tem que fazer agora, né? E tal. Só que não mostra pra gente, mas na próxima cena, né, Marcos? Dá a entender que ele realmente devolveu o dinheiro, né, pro cara. Ele não entregou pro chefe dele, né? E vai sofrer as consequências. Isso, exatamente. E no momento em que ele tá ali na sala, né, onde o bookmaker tá lá contando o dinheiro que ele conseguiu, né, com as apostas furadas que tanto o Max, que é o personagem de Jack Klugman, quanto outros caras que devem trabalhar para ele, induzem as pessoas a fazer para as pessoas perderem o dinheiro. Né? E só que aí ele tá lá na sala e ele recebe, né, uma ligação da governanta avisando que chegou o telegrama que ele estava esperando, né, do exército, com notícias do filho dele. E as notícias são essas que a gente já tinha falado. Ele foi ferido e ele está entre a vida e a morte, né? Muito possivelmente vai morrer. E aí, nesse momento, que o Max ele fica em desespero e ele começa a desenvolver uma empatia por esse jovem que ele ajudou a prejudicar, né? Que vai provavelmente ser preso por conta do dinheiro que perdeu pela aposta furada que o Max induziu ele a fazer. E aí e uma raiva de toda a situação, acho também, né, Max? Sim. Porque ele cai em si, né? Ele fala, nossa, o que eu fiz pra mim, pras pessoas? Sabe, aquela ficha que cai, né? Ele fala, nossa, eu sempre fui ausente, né? E agora tem um outro jovem aqui que vai ser destruído também por causa de mim, né? Ele achava que ia dar tempo dele melhorar como pessoa quando o filho dele voltasse. Enfim, ele mesmo fala, né? Que ele achava que ele ia ter tempo com o filho para ele, em algum momento, largar aquele trabalho terrível, né? Desonesto que ele faz para melhorar e poder viver melhor com o filho de alguma maneira. No momento em que ele percebe que isso talvez não vá ser possível, ele fica com raiva de si mesmo e com raiva do bookmaker, né, que faz ele enganar, que leva ele também, né, para quem ele trabalha e que lucra, né, com a desgraça das pessoas que ele engana, né. É verdade, né? Ele resolve na frente do cara, né, do chefe, devolver o dinheiro pro menino, só que ele fala não. Tu vê que ele até ele fica condoído, né? Ele fala, nossa, eu lamento muito pelo que tá acontecendo com você, Max, e tal, né? O chefe dele. Aí ele fala, não, pra mim chega. Agora ele fala pro George, George, pega esse dinheiro, leva, corre daqui o mais rápido possível. Só que claro que não vão deixar o moleque sair com dinheiro, né? Que eles vivem disso, né? Ele até fala, nossa, se eu fosse ficar com pena de todo mundo pelo qual a gente pega o dinheiro porque a pessoa perdeu no jogo, eu não tinha mais o que comer. Ele fala algo assim. Mas aí você vê que os caras querem impedi-lo, só que ele saca uma faca. Nessa cena aí, o Jack Klugman diz que é uma cena que eu não sabia disso, né? Diz que ele tem na vida dele, no background, que cresceu na Filadélfia e também entre muito sofrimento, pobreza, né, e tal, um local meio barra pesada e tal. Então ele tem toda uma movimentação mesmo, e uma maneira, claro que ele é um ótimo ator também, né, mas o fato dele se mover, a rapidez como ele encena essa cena de luta, onde ele tá armado e ele ameaça o chefe, fala, olha, você deixa o menino sair, senão eu vou te matar. E o cara puxa uma arma, né, o outro tenta atacar o moleque, ele acaba tomando um tiro e o moleque foge com o dinheiro. Ele consegue, né, fazer com que o moleque fuja com o dinheiro. Só que ele ferido, ele sai da sala e você vê que ele tá... Claramente foi um ferimento ali na barriga, né? E ele ele desce as escadas, sai do local e vai parar na frente de um parque de diversões que ele já tá vazio, fechado, todo escuro. E começa ali a fazer uma oração, né? Fazer um pedido de uma barganha com Deus, né? De falar assim, Deus, me permita ver meu filho mais uma vez, né? Por favor, eu lhe peço, né? Porque é terrível, imagina você saber que um filho teu está morrendo longe
longe de ti, tão longe de ti, né? Eu lembrei muito das pessoas na pandemia, porque as pessoas não podiam ficar na UTI com seus parentes, né? Então é tudo muito doloroso, para você ver como é que é. A pessoa pode estar ali numa distância absurda, tá no Sudeste Asiático, tá longe pra caramba, ou tá ali perto de você, mas tá distante, porque você não pode estar ao lado, né? Então é uma dor muito forte. Eu acho que o ator, ele passa isso com muita perfeição. O momento que ele encontra o filho dele, que é um menino, aí vem a versão, ele vai ver o filho, a versão criança do filho, né? Que é o Bill Murray, né? E ele dá aquele sorriso, ele fala, Pip, entendeu? E, nossa, é uma atuação, gente, que dá vontade de voltar e rever, sabe? Ele é muito... ele tem muita força nisso, sabe? Nessa emoção toda que ele coloca, o menino também. E ele roda o moleque, brinca e pula, né? E eu fiquei sabendo, né, que diz que o Bill Murray fala sobre isso, né, quando ele é entrevistado, porque as pessoas perguntam, né? E ele fala que o Jack Klugman é muito sensível, muito gentil, e ele, para se aproximar do menino e tal, para que o menino se sentisse mais descontraído, para ficar próximo dele, ele se aproximou dele com os pais e conversou, sabe? Foi uma aproximação bem gentil, assim, para que ele sentisse à vontade com o ator, porque eles tinham que rodopiar, tinham que brincar e abraçar e tal, e ele não queria que o menino ficasse constrangido, né? E são cenas muito bonitas, essa montagem do parque de diversões, né? Né, essa sobreposição e tal, e tem todo o clima, como eu disse, um clima no ar, né, te lembra um pouco Walking Distance, né, porque tem aquele negócio, quem conhece esse episódio, de o cara, ele tentar encontrar aquela versão infantil dele, né, encontrar os pais e tudo, já uma pessoa adulta, e aqui tem um pai reencontrando o filho criança, como se o parque de diversões fosse um espaço mágico, né. Uhum. Pois é, esse episódio eu fiquei impressionado com a cenografia, né, com a fotografia do George T. Clemens, como você falou, ele pega muito desses elementos, quando ele vai mostrar a cidade, e a gente está enfocando no início do episódio essa coisa do submundo das apostas, né? Depois, essa coisa da cidade à noite, e aquela parte decadente da cidade. Então há uma linguagem ali de cinema noir muito bem empregada, que enche os olhos para quem está assistindo o episódio. Depois, quando o personagem do Max, nesse elemento fantástico, ele encontra o filho, ainda como o filho era quando era criança, né? E eles vão adentrar o parque de diversões. É impressionante o quanto a montagem aí ela se torna mais veloz, começa a se usar efeitos de sobreposição, tem uma linguagem audiovisual ali muito bem empregada, são recursos simples, mas empregados de maneira muito precisa. E depois tem um momento, a cena aí que talvez você queira comentar também, que eles entram naquela parte lá da sala de espelhos também. É uma cena muitíssimo bem dirigida, muito bem feita, impressionante. Eles precisaram fazer uma marcação com fita, inclusive, no chão, para que os atores soubessem onde se posicionar direitinho, mas ela é dirigida com muita categoria pelo Joseph N. Newman. Enfim, eu gostei, eu achei que nesse ponto o ritmo do episódio é muito perfeito, e também, como você mesmo falou, o Jack Klugman, a atuação dele, ela tem esse crescente, né? Primeiro ele é esse cara decadente, esse cara totalmente apático em relação à vida, uma pessoa deprimida, uma pessoa que parece não ter ligação mais forte com nada, ele só vive para esperar o telegrama sobre o filho e fazer esse serviço degradante que ele faz sem sentir nada o tempo todo e só se lamentar. Depois, quando ele tem esse momento em que ele fica sabendo que o filho está entre a vida e a morte, o desespero dele e a tristeza dele são palpáveis, a alegria esfuziante que o ator demonstra quando ele encontra o filho, né? De maneira mágica, claro, ele encontra o filho ainda criança, né? E depois, mais pra frente, o desespero dele em tentar conversar com Deus e trocar a própria vida dele pela vida do filho,
uma atuação impressionante, muito marcante, com muitas camadas, e que eu acho também que a direção sabe como enfocar, né, como fotografar o Jack Klugman ao longo desse tempo para a gente sentir a evolução da atuação dele no episódio. Eu só vou me rasgar em elogios aqui, porque tá tudo com o ritmo marcado pela trilha sonora, que ela essa trilha meio jazzística, mas que ela sabe ser mais pesada na hora dos momentos mais emocionantes. Ela sabe também ser mais doce quando tem os momentos dele com o filho, com o Pip, né? Uma trilha também muito bem colocada. Enfim, é difícil saber onde começar e onde terminar de elogiar esse episódio. Nossa, é tudo muito bem construído, né? Eu acho que realmente o episódio ele não perde um minuto, assim, não tem um minuto a mais ou a menos, né? Ele tá na medida, ele coloca toda a situação, tudo é muito bem explicado para o espectador, você entende quem é esse personagem, a dor pelo qual ele está passando, você se identifica com ele, né? Quando o menino ele entra na casa de espelhos, que é o que sinaliza o fim do tempo dos dois juntos, né? E ele fala pro pai, eu preciso ir, pai, eu preciso ir. Ele entende o que está acontecendo com o filho, ele pede perdão e fala sobre tudo, fala, olha, mesmo que no momento que eu estava bêbado, desesperado, fazendo o que não devia, em nenhum momento eu deixei de te amar, né? E quando o menino se vai, ele realmente faz novamente uma barganha com Deus, ele fala, Deus, por favor, né, leva esse corpo, né, é tão triste essa carcaça, né, ele fala essa carcaça é carcomida, né, envelhecida e desgastada, e deixa que o Pip fique, que traga o Pip para mim. E tal, e ele cai, né, e voam, né, é uma cena tão triste, os papéis voam, né, e ele cai no chão, né. Depois você já vai ter um insert de tempo, você vê que já é claro, um dia ensolarado, uma tarde ensolarada, e você vê um jovem, né, que é um jovem que está com uma roupa do exército, né, que você entende que é o Pip, está com uma bengala, ele está chegando ao parque, ao mesmo parque de diversões, na companhia da senhora Finney, que é justamente a senhoria do finado pai dele, né? E ela conversando e tal, e falando com ele, você está melhorando, né? Então, você vê que claramente ele já está melhorando, né? Ele está a caminho de ele está em franca recuperação, né? Como chamam. E ele vai para o parque, ele vagueia, ele anda, e você vê que ele está tendo as recordações do pai dele, né? E quando ele pega ali aquela pistola de ar para poder atirar nos patinhos, né? Ele recorda uma coisa que o pai dele falava sempre para ele, falava, para de ficar mascando chiclete e concentra aí na pontaria, né? E ele tira o chiclete e tal e sorri, e termina assim o episódio. Nossa, o episódio é lindo, gente, é para chorar mesmo, é muito bonito. É um primeiro episódio que é tudo de bom, né? E parece que é a última vez que o Jack Klugman, né, participa da série. Acho que sim. Acho que é o último episódio da série com participação dele, mas é um final inacreditável para a colaboração dele com o Rod Serling, além da imaginação. Uma das grandes atuações da série, sem dúvida nenhuma. O episódio é todo muito bem feito em todos os aspectos, mas o que talvez até mais se destaca nesse episódio é a atuação gigante do Jack Klugman. Ele leva a temperatura dramática do episódio de 0 a 100, sabe, num estalar de dedos com a atuação dele. Eu fiquei muito impressionado e muito tocado também com esse episódio. É um excelente começo, né, para essa quinta temporada, e a gente vê o quanto, embora a gente tenha tido muitos episódios bons com essa duração de 1 hora, 50 minutos, a gente vê como um retorno para esse formato de meia hora, você consegue concentrar a carga dramática de uma maneira, às vezes, mais eficiente até, né? Concordo. Apesar de ter gostado de muitos episódios de 1 hora. E o Serling, eu acho que ele se dá muito bem com esse formato mais curto, né? E, enfim, um episódio absolutamente sensacional. Muito bom. Eu recordo, assim, só para fechar, o Nervous Man in a $4 Room. Você lembra que tem todo aquele monólogo e o cara desesperado tentando mudar de vida? Eu acho que ele me lembra um pouco esse episódio aí do homem desesperado nesse quarto de $4, né? Tem aquele também, sabe, ele tem várias coisas. Eu acho que chega a um ponto que, como o Rod Serling é uma pessoa muito criativa, né? Ele é capaz de transformar muito bem algumas coisas, alguns roteiros que ele mesmo escreveu.
E tem coisas que ele adaptou de outros também, que o The Hitchhiker, por exemplo, que tem essa coisa da morte, né? O primeiro episódio, que é o One for the Angels, né? Que o cara faz uma barganha com a morte também. Quem é que recorda desse episódio, né? Que o velhinho é um vendedor e ele quer salvar uma criança e quer fazer uma grande venda, faz um acordo com a morte. Então acho que ele tem muito de vários episódios. Tem o Where is, Onde Está Todo Mundo, por exemplo. Eu acho um ótimo começo, assim. Eu acho um começo incrível mesmo. Isso que você falou me fez pensar uma coisa. O Serling, ele é um grande escritor de diálogos. Apesar dele ser uma pessoa também muito criativa, ele conseguir criar situações muito interessantes e trabalhar bem com fantasia, né, que é um dos elementos principais da série. O forte dele são os diálogos. E é interessante quando ele trabalha esses personagens que são esses homens atormentados, né? E você tem, no episódio de 20 minutos, 25 minutos, você tem pouco tempo para desenvolver e conseguir dar todas essas camadas para esses personagens. Mas no diálogo, os diálogos são tão fortes, são tão carregados de emoções e tão precisos que ele consegue colocar nos diálogos as camadas que esse personagem tem. A gente entende perfeitamente os conflitos internos ali que esses personagens que o Serling criou, tão memoráveis para a série, têm. Isso é uma grande habilidade de um grande, né, roteirista. Concordo. Né, tem monólogos absolutamente impressionantes na série em que a gente entende perfeitamente, mesmo com pouco tempo de tela, toda a psicologia e os conflitos dos personagens que o Serling cria, né? E esse é o grande legado, talvez, dele como roteirista, né? Sim, nossa, eu gosto como o Rod Serling, ele traz questões da guerra para serem questões críticas, como The Purple Testament, né? Que é aquele cara que enxerga um brilho no rosto das pessoas, né? Que estão prestes a morrer. Então, ele traz essa coisa dessa insignificância, da ausência de necessidade da guerra, né? E aqui também o Jack Klugman, o personagem dele, tem um momento que ele fala, nossa, isso é ridículo, né? Porque essa guerra, principalmente a guerra do Vietnã, para quem não sabe, morreram muitos jovens, né? Foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu, vamos lembrar, né? Apesar deles não falarem sobre isso, né? Perderam a guerra e morreu muito jovem, né? E tal. Até na minha recomendação a gente vai falar sobre isso, né? Dessa questão do veterano esquecido pelo governo dos Estados Unidos, né? A gente vai agora para uma parte onde nós vamos continuar fazendo o que a gente tem feito porque a gente gostou, né? A gente vai cada um aqui recomendar filmes ou séries ou livros que a gente acha que complemente a experiência do episódio. Sendo um bom episódio ou não, não importa. Que a gente acha que engrandece a experiência, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E também vamos, no final, escolher uma musiquinha que só toca no podcast. Ou seja, se você está assistindo no YouTube, né, e tal, acompanha pelo YouTube, dá uma assinada no nosso podcast, seja pelo feed, segue a gente no Spotify, que a gente está lá como Além da Imaginação Podcast, vamos lembrar, né? E você vai escutar a música do final. Também vai ter relação com o episódio, tá? Mas eu quero convidar você, Marcos. E aí, você tem uma recomendação ou mais que uma para complementar aqui a experiência do nosso ouvinte, espectador? Eu gosto muito de filmes sobre essa relação pai e filho. E como eu gosto de vários, eu resolvi roubar e dessa vez recomendar 2. Um deles eu sei que você gosta muito do filme, que é o filme Uma Lição de Amor, que é um filme de 2001, com o Champagne, a Michelle Pfeiffer e a Dakota Fanning. Olha, maravilhoso, realmente. E é uma história muito emocionante de um pai. Ele é um homem que ele tem limitações intelectuais, né? Ele é aquela pessoa que ele tem uma idade intelectual muito menor do que a idade cronológica dele, né? Ele é um homem adulto, mas ele tem praticamente a mente de uma criança, e ele tem uma filha. E lá os educadores, os psicólogos acreditam que ele não tem condição de cuidar da filha, né? Mas o que falta nele em desenvolvimento intelectual sobra em amor e dedicação absurdas para essa criança. Então é muito bonito
essa história, né, da dedicação desse homem de tentar, né, de alguma maneira se manter presente na vida da filha e tudo. Outra coisa que esse filme eu acho que tem um grande interesse é que ele é todo, a trilha sonora são todas versões de músicas dos Beatles, todas muito bonitas e muito bem colocadas ao longo do filme. Então é outro atrativo, eu diria, que torna esse filme interessante. Outro que eu não posso deixar de citar, já que aproveitando que eu vou roubar e vou citar dois, é um filme de 1983 do Victor Erice, aliás, né, que é o mesmo diretor do Segredo da Colmeia. É um filme chamado O Sul, que trata, assim, basicamente de uma mulher chamada Estrelita, né, e ela lembra, né, da infância dela, que ela conviveu com um pai, né? Um pai que era um sujeito que ela tinha um grande amor, uma fascinação muito grande por esse pai, mas ao mesmo tempo, por algumas razões que a gente vai acabar vendo e que vão sendo mostradas ao longo do filme, também era uma relação muito difícil. E em um determinado momento também esse pai acabou deixando-a porque ele se suicida, né? E aí o filme é toda uma recordação de momentos muito doces, muito mágicos e alguns também muito difíceis que ela teve com esse pai. É um filme absolutamente, assim, um dos filmes mais lindos que eu vi em toda a minha vida. Nunca deixou desse filme estar na minha cabeça, sempre, né? E ele nunca deixou de mexer com a minha sensibilidade. Então quem ainda não assistiu, muita gente conhece o Mistério da Colmeia, né, do Victor Erice, mas esse é um filme menos conhecido dele, mas tão bonito quanto. Ai, que legal, foi bem, né, diversa a sua recomendação, né? Eu tô até com vergonha, mas eu vou recomendar uma história assim bem americana, né, e tal, de um filme que eu gostei bastante, acho que você também gosta, que é um filme do Oliver Stone, né, que é o Nascido em 4 de Julho. É um filme de 89, tem o Tom Cruise, a Keira Sedgwick, tem um elenco enorme, tem o William Dafoe, né, que é justamente a história de um cara, um jovem, né, que ele vai para a guerra, né, justamente essa guerra, que é a guerra do Vietnã. Ele acaba ficando paraplégico, né, e claro, o governo dos Estados Unidos trata muito mal os veteranos de guerra, né, porque ele passa muitas necessidades e os homens voltam também absolutamente destruídos mentalmente, eles não têm um suporte psicológico, né? Então é um filme extremamente antibélico, né? Um filme muito importante, né? E eu acho assim, eu sempre menciono isso, que para mim o Tom Cruise ele já tinha que ter recebido o Oscar, sabe? Porque ele tem grandes atuações e especificamente esse filme que ele recebeu indicação e não ganhou o Oscar, né, chega a ser doloroso, né, porque é uma grande atuação, né, claro, ele é muito conhecido pelos filmes de ação, né, e tal, os filmes de, né, onde ele é um cara muito ativo, né, sobe, desce, dispensa os dublês, etc., mas esse filme aqui do Oliver Stone, que já é um diretor que realmente, ele gosta de tocar na ferida, né, é um filme que tem toda uma questão de montagem, né, nossa, ele é muito bom o filme, né, não vou contar muitos detalhes, porque caso as pessoas não conheçam, né, ele critica de tudo, né, ele critica essa coisa do American Way of Life, né, o famoso American Way of Life, a guerra em si, né, e ele vale a pena, gente, se vocês não conseguirem acessar, eu vou deixar no site, porque eu descobri que o YouTube, ele tá deletando links, viu, ele tá começando a remover os links da descrição das publicações. Então, eu vou fazer assim, tudo que eu comentar, que o Marcos comentar, eu vou deixar no site, tá? Agora, gente, deixa eu avisar rapidinho, Marcos. Agora nós temos as publicações em mais um site. Eu fiz um site específico só para The Twilight Zone. Para quem gosta de acompanhar a série, quer rever, ir atrás do material, como a gente tem o grupo lá no Facebook, né? Que é o Fãs de Além da Imaginação. Agora a gente tem um site, tá? Que é tudo sem acento, sem cedilha, tudo junto, vocês sabem, né? É Além da Imaginação podcast.wordpress.com. Vou deixar linkado aqui também. Você pode acessar e o site está tão bonito, gente. Né? Eu arrumei com tanto carinho que eu faço questão que você vá lá visitar. Viu? Mas é isso. Essa é a minha recomendação de filme. E a gente sempre encerra com música, né, Marcos?
Exatamente. O que você trouxe para nós hoje? Pois é, hoje eu vou escolher para vocês uma música que eu acho muito emocionante, de um cantor já falecido, né? Que é uma música chamada Cats in the Cradle, né? O Harry Chapin, ele faz essa música que ela fala sobre a brevidade da vida, né? E o fato da gente não aproveitar os momentos juntos, né? Porque conta justamente a história de um homem que trabalha muito, que ele não tem tempo de ficar com o filho, que o filho pede para brincar com o pai, né? E depois a história se inverte, porque ele vai ser um jovem que vai estar focado também na própria realidade dele, e depois um pai também. E quando o pai pede a atenção desse filho, o filho não tem tempo mais para o pai. E, cara, é tudo muito triste, mas é muito bonito. E eu acho que tem muito a ver com o episódio, porque ele lamenta profundamente aqui o nosso personagem, né? Cada segundo da vida dele que ele não pôde dedicar ao filho dele, né? E agora o filho dele tá morrendo distante dele, né? Então é um primeiro episódio muito triste, né? Que a gente tá comentando aqui com vocês. Só que eu acho que ao mesmo tempo The Twilight Zone, não sei se você concorda, Marcos, essa série ela trabalha muito bem com drama. Né? A gente até critica alguns episódios de comédia, que eu acho que The Twilight Zone serve muito melhor ao drama, sabe? A crítica social, a angústia, né? A reflexão, né? Eu acho que esse é um primeiro episódio glorioso, né? Para quem não conhece a série, assim, eu recomendaria para ser um primeiro episódio para a pessoa assistir também, que a pessoa vai chorar, com certeza. Certamente, é um episódio excepcional e, como a gente já tinha comentado, né, tá entre os melhores da série, assim, um episódio impecável. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. As timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow. E aí, vamos chegando então para os finalmente aqui do nosso podcast. Vocês sabem, né? A gente sempre lança 2 podcasts por semana. Agora as datas de lançamento vão ser toda segunda e toda sexta. Tá? Então você assina o feed, vai lá no Spotify, vai no site, aí você se inscreve aqui no YouTube. Nós estamos com essa campanha para poder tentar fazer mais lives, mas a gente vai começar a fazer lives, então vai acompanhando a gente. Esse podcast está sendo gravado um pouquinho antes, então você já vai estar com certeza ciente que a gente está publicando as nossas lives, falando do que está sendo lançado, tentando ter uma proximidade maior com você. Então você, por favor, tente nos apoiar, tá? Para que a gente possa arrumar esse notebook, esse bendito notebook, que eu não sei se vocês sabem, nossa, demora horas para renderizar um vídeo para o YouTube no meu computador, ele é muito ruim, sabe? É tudo muito fraquinho aqui, então a gente tem quase 14 anos de podcast, mas faz das tripas coração para poder tentar manter o nosso trabalho vivo, colocar a nossa pesquisa de cinema no ar. Então, se você puder, por favor, tá? Acesse o link do Apoia-se, lê o texto, escrevi um texto explicando. Ou então você também pode fazer um Pix pra gente, porque a gente tá com Pix, né? Que é apoiomasmorra@gmail.com, que também vai para uma conta que a gente deixou ali específica só para tentar deixar para o site, para as coisas do site, apoio para microfone, tá? Então, no que você puder ajudar, a gente agradece, né, Marcos? Exatamente, o seu apoio é muito importante e, como a gente já tinha falado, vai ajudar a gente a produzir mais e melhor conteúdo por aqui, né? Exatamente. E é isso, né, Marcos? A gente vem se despedindo, deixando uma música linda para quem vai escutar lá no feed do podcast. E para quem tá aqui no YouTube, que tá acabando agorinha, né, que nem um meme lá, a gente deixa um beijo, um abraço e a gente se encontra no próximo podcast de Twilight Zone. Fiquem todos muito bem, se cuidem e não percam a chance de dizer aos filhos de vocês o quanto vocês os amam. E de demonstrar também. Sim, sim. Todo dia, gente, é um dia que a gente pode espalhar amor, né? Chega do ódio que tanto espalharam por aí, né? Vamos espalhar carinho, afeto, né? Para as pessoas se sentirem protegidas e abrigadas, né? Na nossa presença. Um beijo, até mais, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.
child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad, you know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man